Olá, meus amigos do Brasil, já estamos chegando com o nosso Visão Geral de hoje. Visão Geral, você sabe, é um olhar atento para os fatos do momento. E nada mais fato do momento do que você entrevistar um prefeito que vai comandar uma cidade tão grande, tão importante da região metropolitana como a cidade de Limeira. Vamos conversar com Mário Botion, prefeito eleito e vai comandar a cidade pelos próximos 4 anos. E nós temos muita coisa para conversar aqui, vamos saber dos planos do prefeito, saber como é que foi essa campanha, como é que está sendo essa transição. E você vai poder participar, claro. Prefeito Mário Botion, muito obrigado pela presença aqui, viu? É muito importante que recebamos personalidades assim para a gente saber em que mãos vão estar as cidades aqui da nossa região, tudo bem? Tudo bem, Alberto, eu que agradeço o convite, é um prazer estar aqui com vocês e ter a oportunidade de conversar com os limeirenses, em especial com os limeirenses, mas a gente acaba falando com toda a região, né? Mas em especial aos cidadãos, aos eleitores, aqueles que não são eleitores, mas são cidadãos que moram em Limeira, e é sempre bom podermos ter esse canal de comunicação. Muito bem, prefeito, muito bem. Aliás, estamos falando não só para Limeira, não só para a região, como para todo o Brasil, né? Pois é. A nossa Rede Família tem uma abrangência aí nacional e internacional pelos nossos canais de comunicação, pela nossa internet no redefamilia.com.br. O prefeito falou uma coisa muito interessante, né? Falar com os cidadãos, nem sempre com os eleitores, e principalmente falar também com os eleitores que votaram no prefeito e os que não votaram, porque a partir de agora não tem esse negócio de ser prefeito de todos eles, tá certo, Mário? Tá certo, Alberto. Eu tivemos a felicidade de nos elegermos no primeiro turno, com quase 72 mil votos dados por cidadãos limeirenses, mas a eleição acabou no dia 2 de outubro. Acabou a eleição, fui eleito com 72 mil votos, mas nós governaremos para quase 300 mil pessoas, que são os cidadãos que moram em Limeira. E isso certamente tem que ser dessa maneira, né? A eleição termina, começa o processo de governo já. Evidentemente que tem um período, antes vamos assumir de fato e de direito a partir do dia 1º de janeiro, mas governaremos para toda a cidade de Limeira, que são quase 300 mil cidadãos. Muito bem, muito bem. Limeira já foi a capital da laranja, né? Hoje Limeira é a capital do quê? Então, a cidade teve uma expansão muito grande ao longo de muitos anos e sempre foi o centro da citricultura, né? A capital brasileira da laranja. Hoje continua forte a produção de mudas cítricas, que é um outro segmento. A laranja acabou indo mais para o interior do estado. Ainda temos plantações, temos várias propriedades que ainda produzem de maneira efetiva e laranja de qualidade. Mas hoje Limeira avançou mais num segmento comercial, na verdade industrial e comercial, que é o segmento de joias e folha considerada, e já tem o título de capital paulista, né? Do estado de São Paulo, capital do estado de São Paulo, de joias e folhados. Estamos aguardando um processo de reconhecimento também em nível federal, que foi um segmento que cresceu muito e que hoje emprega de maneira direta quase 20 mil pessoas e de maneira terceirizada talvez um outro tanto, e que tem uma importância na economia da cidade muito grande, e nós teremos um olhar também bastante intenso para esse segmento que hoje, além de empregar muita gente, empregando muita gente, traz a renda para a cidade e traz o desenvolvimento, é o que nós precisamos enquanto cidade para continuar crescendo. Muito bem. Bem, meus amigos, estou entrevistando aqui hoje no nosso Visão Geral o prefeito eleito da cidade de Limeira, Mário Botion. Você de Limeira, você que nos acompanha pelo nosso canal aberto em Limeira também, pelo canal fechado, pela NET Limeira, você pode fazer a sua pergunta, e você do Brasil todo, porque muitas vezes os problemas que tem em Limeira tem na sua cidade, às vezes você quer saber alguma coisa, o prefeito está aqui para responder. Utilize o nosso WhatsApp, que é o 999183131, mande para cá seu WhatsApp, que a gente vai conversar aqui ao longo da nossa entrevista, ao longo do nosso programa, a gente vai passando aqui para o prefeito Mário Botion. Aliás, Mário Botion, acho que no coloquial assim, se for usar um nome só, acho melhor chamar de Botion, não é? Pelo sobrenome? Fica à vontade, Alberto. Não tem problema. Pode ser Mário, pode ser Botion, fica à vontade. Você pode ter certeza que pelo seu nome, Mário Botion, os políticos, né? Quando de repente um se referir a você, vai falar assim, vai lá em Limeira, fala lá com o Botion, vai ser mais ou menos assim. Vai ser, acaba fixando mais o sobrenome, né? Fica mais pessoal, eu diria, né? Verdade, verdade. Prefeito, Campinas tem uma característica muito interessante também, e Limeira
e Limeira também fica nesse elo. Porque as pessoas quando vão, os automóveis, os caminhões, quando vão ou quando vêm, quando vão a São Paulo, vindo aqui do norte de São Paulo, passam por Limeira, passam por Campinas. E Limeira talvez seja a última cidade aqui dessa reta toda aqui, da Anhanguera, onde ela se divide. Vai o Washington Luiz para um lado, a Anhanguera para o outro. Então Limeira ali é um tronco realmente, né? Sem dúvida, eu digo sempre que Limeira está situada no coração do Brasil, né? Porque está no coração do estado de São Paulo, tem uma localização muito privilegiada, é cortada pelas 3 maiores rodovias, ou cortada por 2, e uma nasce, né, se inicia em Limeira, que é Washington Luiz, as outras 2 é a Anhanguera e a Bandeirantes. Além do que, tem aqui, vindo do Paraná, via Piracicaba, atravessa Limeira, Mugimirim. Vem pela Marechal Rondon, vem para cá. Exatamente, pega o norte do Paraná, passando por Limeira, vai até o sul de Minas, aí sim, entrando. Passa ali Mugimirim, verdade, Aguaí e tal. Perfeitamente. Então nós estamos numa região, Alberto, muito privilegiada em termos de logística, eu diria, não é? E isso nós precisamos potencializar e usar esse potencial que nós temos de localização e buscar trazer mais o desenvolvimento para a nossa cidade através de ações que faremos ao longo dos próximos 4 anos. Muito bem. Prefeito, claro que eu costumo dizer que a política é como futebol, não tem nada melhor do que ganhar, né? Ganhar é maravilhoso. Pergunta pro palmeirense hoje como é que tá a vida dele, né? Feliz da vida, né? Mas o dia seguinte, a vitória, já é começo de trabalho, né? Você já começa a pensar como fazer, o que vai fazer. Esse trabalho de transição já se iniciou, né? Da passagem do governo. Perfeitamente, Alberto, já se iniciou. Quer dizer, acabou a eleição, na segunda-feira nós deixamos de pensar no processo eleitoral, em todo o trabalho que fizemos ao longo de 2 anos passados para chegar até o dia 2 de outubro e vencer as eleições no primeiro turno, o que foi uma coisa muito boa, que antecipou inclusive o processo de transição. Ganhamos 1 mês a mais para fazer e participar desse processo. E logo de início procurei o atual prefeito, o prefeito Paulo Radiche, conversamos pessoalmente, cordialmente me recebeu. Aliás, nós temos uma relação, fomos vereador juntos no mandato de 2009 2012, mas prontamente ele acatou e acolheu, não acatou, acolheu a minha sugestão, que pedia a ele para antecipar o processo oficial de transição, que então existe uma lei municipal que começaria a partir do dia 2 de novembro. E ele prontamente trouxe quase 2 semanas de antecedência, publicou o decreto que criou a comissão do governo que vai entrar, juntamente com a comissão formada por elementos do atual governo, e o processo de transição caminha muito bem, está indo muito bem, os secretários têm nos atendido da maneira mais acolhedora possível, dando as informações, enviando as informações que são as informações técnicas que nós precisamos. Então está caminhando bem, eu acredito que isso vai continuar nesse caminho até o dia 31 de dezembro, quando encerra esse processo, e a partir de 1º de janeiro já assumimos e você falou em lei, sequência. Tem uma lei no município que a respeito da transição? Alberto, na gestão... Não são todos os municípios que tem, não, porque alguns prefeitos já falaram aqui da dificuldade dessa transição. Olha, Limeira passou por um processo delicado com a cassação de um prefeito, do então Silvio Félix. Sim. E o seu Orlando Zovico, que era o vice, assumiu um mandato de 9 ou 10 meses, completou o mandato. E ao final do seu mandato, ele mandou para a Câmara uma lei que criou regras para essa transição, onde cria-se essas 2 comissões, oficialmente. O município fica com a obrigação de criar uma estrutura, um espaço e uma estrutura para que essas equipes possam trabalhar, a equipe da administração que vai entrar, juntamente com a equipe que o atual prefeito ele nomeia. E é uma lei, só que ela oficialmente começaria dia 2 de novembro. Está lá na lei porque tem segundo turno, né, com a possibilidade do segundo turno, então eles fizeram com o dia 2 de novembro. Mas nós pedimos para o Paulo Radiche, ele nos atendeu e começamos já, com 2 semanas nós começamos o processo de transição. Isso é importante. Sem dúvida, sem dúvida. É importante que haja. Eu acho que a eleição terminou, acabou a disputa. É que nem futebol, acabou o jogo, vai todo mundo passear junto. Exatamente, né? Acabou a disputa. E se a atual administração, nos municípios onde isso está sendo dificultado, é ruim para a própria administração atual, porque eventualmente coisas ou assuntos ou tratativas que estão sendo cuidadas
E se elas não forem passadas para a administração futura, às vezes perde-se questões importantes que foi construída ao longo da administração e se perdeu porque não se passou a informação da maneira adequada. O que é ruim para todo mundo, dúvida, né? Sem dúvida, sem dúvida. A gente tem que louvar o município por ter essa lei e também aplaudir o prefeito por ter feito essa antecipação, né? Roberto, eu digo assim, o prefeito Paulo Radich fez o seu mandato querendo o melhor para a cidade. Disputou o processo de reeleição porque ele queria e continua querendo o melhor para a cidade. Não existe motivo nenhum para que se dificulte o processo de transição, que simplesmente passar as informações, né? Porque no dia 1º elas vão estar disponíveis de qualquer maneira. Se elas estão disponíveis antes e essa informação nos chega antes, nós temos a possibilidade de planejar melhor esse início de governo, que sempre é complicado. E daqui 4 anos o Botion vai fazer a mesma coisa, facilitar, não entregar, para que aquele que vier, né, tenha todas as informações. Não tem a menor dúvida, eu acho que isso faz parte da nova política, né, de um pensamento positivo, de pensar naquilo que é interessante. O que nos interessa? O que interessou ao atual prefeito? E que nos interessa, vai nos interessar? É o cidadão bem atendido, é o serviço público de qualidade, é isso que nos interessa. Não tem outro motivo de participarmos de um processo eleitoral e assumirmos o compromisso de governar a cidade, no meu caso, os próximos 4 anos, se não for o cidadão. Muito bem. Deixa eu falar um pouquinho aqui do cidadão e também do político Mário Celso Botion, que é natural de Limeira, tem 56 anos, casado, tem uma filha, engenheiro civil, engenheiro de segurança do trabalho e tecnólogo, em obras e solos, sócio da empresa MC Botion, construtora limitada, foi vereador em 2008, em 2014 foi candidato a deputado estadual e ficou na primeira suplência. Eleito prefeito de Limeira com 51,23% dos votos válidos e está aí com a cidade toda para governar a partir do dia 1º, efetivamente, 4 anos de mandato. Aliás, 4 anos, prefeito, ou de repente 2 anos e sai para uma outra candidatura. 4 anos, né, prefeito? De jeito nenhum, Alberto. Eu fui vereador, como você bem disse, de 2009 a 2012, não fui para a reeleição, porque entendia que havia cumprido meu papel na Câmara, né? Me afastei um pouquinho da política partidária. Em 2014, disputei a eleição para deputado estadual, me faltaram 92 votos somente. E se tivesse sido eleito deputado estadual, eu cumpriria o meu mandato, não deixaria o mandato para disputar a eleição para prefeito. Isso era era um compromisso comigo mesmo, com a nossa equipe, principalmente com a cidade de Limeira, né, que há tanto tempo, já há mais de 20 anos, agora já está indo para 22, quase 23 anos, sem representante no Legislativo. Ruim, né? Ruim, muito ruim. A cidade perde muito. Mas não foi possível. Agora, eleito prefeito, cumprirei meu mandato com toda certeza ao longo dos próximos 4 anos, com a graça de Deus. Bom, eu tenho dito aqui, quando eu recebo pessoas que vão aí iniciar também o trabalho como prefeito, respeito o ponto de vista de todo mundo, até porque vivemos numa sociedade democrática, mas eu não acho legal para com os seus eleitores que apostaram em 4 anos de mandato numa prefeitura, de repente deixar e seguir para um outro mandato, entendeu? Eu não acho. Pode, né, Alberto? Eu acho que isso é questão de respeito, né? Fazer, né, principalmente eleito prefeito, deixar a prefeitura para disputar uma eleição para deputado ou qualquer coisa que o valha, não está nos nossos propósitos. Isso é absolutamente, seria falta de respeito com os eleitores. Com certeza. O Botion, em que foi calcada a sua campanha? Por que você acha que você ganhou a eleição? Porque nós usamos bastante, Alberto, aquilo que Deus nos deu dois ouvidos e uma boca só, não é? Para a gente ouvir mais e falar menos, com mais consistência. 2 olhos para enxergar mais, isso. 2 pernas para caminhar mais, porque gastou sola de sapato, né? Roberto, eu disse que participei da eleição para deputado e me faltaram esses votos. Em respeito a quase 40 mil pessoas que confiaram-me os seus votos, nós decidimos disputar a eleição para prefeito. E a partir de janeiro do ano passado, nós iniciamos uma caminhada, conversando com a população, nos reunimos todos os dias ao longo desses 2 anos, foram mais de 620 famílias, grupos de 5, de 10, de 15, de 20, de 50 pessoas, que nós conversamos ao longo do tempo nesse período eleitoral. Foi isso, eu não tenho dúvida, que fez a base, né, para que disputássemos as eleições e ganhássemos as eleições
no primeiro turno. Foi esse exercício de escutar as pessoas, de escutar para entender melhor, conhecer mais e melhor os problemas que a população tem. E como é que nós fazemos isso? Estando junto com a população, andando nos bairros, conhecendo as dificuldades, ouvindo as sugestões, ouvindo as reclamações que as pessoas nos colocaram e que nós construímos o nosso plano de governo muito em cima dessas questões que levantamos ao longo desse período de 2 anos. Foi isso que nos trouxe em 2 de outubro e nos deu a oportunidade de eleição no primeiro turno. E vai continuar, prefeito? Vai continuar ouvindo a população? Com Tem alguns certeza. planos nesse sentido aí? Roberto, nós no dia 2 eleitos, no dia 3 já fizemos uma programação e eu tenho uma agenda muito intensa. Estou visitando e visitarei todas as escolas do município, todos os postos de saúde do município, todas as áreas esportivas que o município tem, se tudo correr bem, até 30 de dezembro, para conhecer todos os espaços com os quais nós vamos trabalhar. E depois de assumirmos, né, o mandato, em definitivo, uma vez por mês, o prefeito Mário Botion, com os seus secretários, despachará num bairro da cidade, onde o cidadão vai ter oportunidade, Alberto, de se dirigir ao prefeito, de perguntar ao prefeito, de trazer a sua sugestão para o prefeito, de reclamar com o prefeito. E se for merecedor, de xingar o prefeito. Né? Tá bom. Eu acho que isso faz parte do processo. É um governo itinerante, né? É a prefeitura itinerante. É isso que nós faremos, para a gente não perder a sensibilidade de ouvimos durante 2 anos a população e continuaremos fazendo, ouvindo e buscando respostas, sempre respostas afirmativas. Afirmativas é o seguinte, pode ser sim e pode ser não, né? Mas o cidadão não vai ficar sem resposta, esse é o nosso desejo, é o que faremos. Muito bem, tá aí, você tá ouvindo aqui o prefeito Mário Botion, prefeito eleito da cidade de Limeira, começa a partir do dia 1º de janeiro, uma empreitada de 4 anos comandando essa cidade maravilhosa. Aliás, eu adoro a cidade de Limeira, narrei muito futebol em Limeira, lá no Pradão, no Limeirão. Aliás, outro dia foi Limeirão, tava de uma arrumada, hein? Que coisa. Aliás, a gente vai conversar sobre isso aqui já com o prefeito. Tem que fazer campanha muito, porque ninguém merece, né? Ninguém merece ver quantas criancinhas que nasceram com problemas em razão da chikungunya, da zika. A gente, na verdade, tem que proteger e ajudar a população. Então, campanha toda hora, viu, prefeito? Não tem dúvida, isso tem que ser de maneira permanente. Limeira passou por um período muito complicado, 2015 e 2014 para 2015, uma epidemia, na verdade, que ceifou mais de 20 vidas, né? E isso não deve mais acontecer, não. E preciso as campanhas estarem sempre à disposição da população para alertar, para lembrar. Muitas vezes nós sabemos das nossas obrigações, né, Alberto? Mas de vez em quando nós precisamos ser lembrados, né? É verdade. E os maiores problemas, isso é estatístico, estão dentro da casa do cidadão, né? Os problemas da proliferação dos mosquitos, da zika, da chikungunya, da dengue, o maior problema está dentro de casa. Por isso que o cidadão precisa realmente tomar muito cuidado e fazer, como eu digo sempre, fazer a lição de casa. E o poder público fazer a parte dele, que é cuidar dos próprios públicos e principalmente fazer as campanhas de divulgação e de conscientização, no caso, para evitar e para acabar com o mosquito da dengue, né? E nós estaremos aqui para ajudar no que for possível na divulgação, tá bom, prefeito? Deixa eu atender já alguns internautas que estão perguntando aqui, senão depois fica no final muita coisa, não consigo. Boa tarde, meu nome é Genilson Vieira Costa. Gostaria de saber do futuro prefeito como vai ficar a situação do recapeamento das ruas dos bairros. Porque aqui na rua Virgílio Batiston, desde quando foi feito o asfalto, nunca foi arrumado. O prefeito atual prometeu, mas não cumpriu. Esperamos agora uma posição. Genilson, né? O Genilson. O Genilson, é interessante a sua pergunta, até para as pessoas entenderem como é que funciona essa questão do recapeamento. As ruas que têm sido recapeadas ao longo do tempo, não só nessa gestão, mas em gestões passadas, nos bairros, elas se limitam, na sua grande maioria, às linhas de corredores de ônibus, que existem verbas de programas do governo federal, verbas de programas do governo estadual e suplementadas pelo próprio município, que são as linhas que sofrem, né, uma intensidade maior, o peso maior das linhas de ônibus.
Para as demais, o município não tem, nesse momento, disponibilidade de fazer recapeamento para a cidade toda, até porque isso demandaria um volume de recursos enorme, coisa que, infelizmente, hoje não há possibilidade. Assim como a manutenção é obrigação do município, mas o asfalto em si, quando os loteamentos eles são aprovados e as pessoas compram, elas compram o lote pagando a infraestrutura que o loteador fez, inclusive do asfalto. Então a responsabilidade no fundo é do próprio cidadão. Os bairros mais velhos passaram por outros processos, mas fundamentalmente as linhas de ônibus elas devem receber permanentemente esse recap, porque elas são mais solicitadas. Além de programas do governo federal, existem as verbas do recolhimento de multas também, de multas de trânsito também são destinadas, podem ser destinadas a essa recuperação. Mas há necessidade de se fazer em alguns bairros um programa, ainda que ele seja de longo ou de médio para longo prazo, uma programação de se fazer a reconstituição de alguns bairros mais antigos que tenha necessidade, e isso nós colocaremos dentro de uma programação. Certamente, Alberto, nós não conseguiremos fazer isso na cidade toda porque é impossível. Sim. Mas de maneira pontual, olhando a prioridade, onde a prioridade é maior, buscar soluções alternativas para essa questão. Muito bem. A Ana de Limeira, do Jardim São Manuel, está perguntando aqui, ó. Na verdade, ela não está perguntando, ela está pedindo. Gostaria de saber, não, está perguntando mesmo, se os postos de saúde voltarão a funcionar como antigamente, 24 horas por dia, quando eram bem administrados pelo hospital, pela Santa Casa, hospital humanitário. Ana, nós temos uma dificuldade na área da saúde, igual em todos os outros lugares tem, mas nós temos uma maior. A nossa saúde, a gestão da nossa saúde, ela não é informatizada, e isso causa e traz sérios problemas na própria gestão de todos os postos de saúde. O doutor Luiz Ricardo, que será o nosso secretário da saúde, já está tomando as providências necessárias para que logo no início do governo nós tomemos as ações para colocar a gestão informatizada, não só nos postos de saúde, mas na saúde como um todo. A questão dos postos abrirem abrirem 24 horas, nós também levantaremos a demanda, e isso são números. Não é porque o prefeito acha, porque o cidadão quer, porque o secretário também acha. São números. Se os números mostrarem que é necessário o posto funcionar 24 horas ou ampliar os postos que funcionam 24 horas, nós tomaremos as providências. Hoje nós temos postos, vários que funcionam 24 horas. Mas se houver necessidade de ampliar, nós o faremos na medida do possível. Muito bem. Muito bem. Já que você falou, quem que vai ser o secretário da saúde? Doutor Luiz Ricardo. Doutor Luiz Ricardo. Isso. Então, está perguntando aqui o Camilo, também de Limeira, pergunte ao prefeito Mário Botion, por favor, se ele já tem informado o secretário. Se já tem alguns nomes, já ouvimos. Nós recentemente fizemos a divulgação dos 5 primeiros secretários, que é o da saúde, doutor Luiz Ricardo, o da educação, o André de Francesco, do urbanismo, Eduardo Wolff, da justiça, o doutor Daniel de Campos, e do esporte, o Zanon. Esses foram os 5 primeiros. Na quinta-feira próxima, nós faremos a divulgação de mais um número significativo e vão ficar aí talvez 3 ou 4 para na sequência nós divulgarmos. Mas os principais, as principais pastas, todas elas já terão seus secretários nomeados até a próxima quinta-feira, o que permite que eles também participem ativamente do processo de transição. Eles vão participando, vão sentindo. É importante que os nomes sejam divulgados. Exatamente. E os que já estão divulgados já estão fazendo isso, né? Já estão participando do processo de transição, buscando documentos, estudando os documentos que já recebemos e conversando com os atuais secretários. E nomear os próximos também é importante para que eles também participem. Com certeza. E tenham mais informação e comecem o governo na verdade, com mais conhecimento daquilo que vai ser tratado. Muito bem. O prefeito, o Limeirão é da prefeitura? O estádio? Major José Levi Sobrinho? Você está bom de memória, Alberto. O Limeirão é do município, concedido para a Internacional. E o estádio Comendador Agostinho Prado, que é o Pradão, é do município, é um estádio municipal, concedido ao Independente. Então os 2 estádios são do município, mas com obrigação de manutenção dos clubes.
Exatamente, esse é o desafio dos clubes, né? De ter o estádio e mantê-los em dia. É evidente que acaba sempre sobrando, no bom sentido, para a prefeitura fazer alguns reparos dentro das possibilidades. O Limeirão recebeu uma reforma recente, foi uma verba que veio do governo federal, através do Ministério dos Esportes, fez parte, agora está concluindo, houve aí uma interrupção, esse processo todo de impeachment, as coisas mudaram muito, e houve atraso de pagamento e o desembolso das medições. Então ele está mais bonito, porque a última vez que eu fui já estava bem caidinho. Ele recebeu uma recuperação geral. Eu não diria que está 100%, porque os recursos não foram suficientes. Mas ele já foi lindo, hein? Esse estádio já foi maravilhoso, hein? É um estádio, era uma delícia narrar futebol no Limeirão. Um estádio aconchegante, eu diria, né? Muito legal. É uma pena que os times de Limeira, né, Internacional, que é a concessionária lá do Limeirão... Primeiro time a ser campeão paulista, 86, com seu Pepe, treinador, hein? Pois é, contra o Palmeiras ainda, Contra o Palmeiras, que agora vai ser campeão paulista. Eu cheguei aqui... Qual que é o time do coração, prefeito? Eu cheguei aqui e falei assim, o Alberto veio vestido a caráter, tá com a gravata verde aqui, né? Mas não, todo preto aqui, que é o Corinthians, tá vendo? Pois é. Qual que é o time do prefeito? Eu torço pro Santos. Eu também, Nós ficamos aí quase, né? Eu também sou santista. Eu sou santista daquele Santos desde Gilmar, Mauro Dalmo, Lima, Zito e Calvé, Dorval, Mengalvo, Coutinho, Pelé e Pepe. Esse você teve o prazer e o privilégio de acompanhar, né? Eu não tive. Eu, na verdade, virei santista porque eu fui pelezista, né? Todos Quando nós criança, fomos, né? Não teve jeito, né? Louco. Coisa linda, Pelé, coisa maravilhosa. Meus amigos, entrevistando aqui o Mário Botion, prefeito eleito da cidade de Limeira, falando um pouquinho das pretensões, do que vai fazer na cidade. O prefeito fala muito bem, né? Tem formação, é engenheiro, tem uma fluência verbal maravilhosa. Bom, prefeito, a gente já falou um pouquinho da saúde, você disse que tudo que for preciso fazer vai ser feito, né? Mas eu quero te perguntar uma coisa, você tem dinheiro para muita coisa fazer lá, não? Alberto, os recursos, não só os nossos lá em Limeira, mas infelizmente o país passou por essa turbulência, que foi a reeleição da presidente Dilma, o processo de impeachment, que demorou muito, né? Eu dizia lá atrás, Alberto, que não interessa muito qual é o desfecho, se ela fica ou se ela sai, mas que fosse rápido. Rápido, exatamente. E não aconteceu isso, né? Foi. Demorou e nós vamos agonizando, a economia passou a agonizar junto com esse processo. E evidentemente que a receita dos municípios, elas vêm de impostos. E o imposto vem da atividade econômica. A atividade econômica diminui, os impostos diminuem. E os problemas todos, em todos os lugares, eles existem. Limeira não é diferente. Né? Os recursos são... É que as pessoas às vezes falam assim, bom, nosso orçamento lá, Alberto, é perto de R$1 bilhão, 994 milhões. Mas o orçamento do município é uma expectativa de receita. Na casa da gente, nós temos nosso orçamento. Sim. Se a pessoa tem é um todos os meses. O orçamento do município é uma expectativa de receita. Ela pode se concretizar ou não. E o que está acontecendo no país todo é que as receitas estão diminuindo. O país está recessivo, né? Está recessivo. Mas eu acho que com uma boa administração, com gestão, com organização, organizar melhor aquilo que já está organizado e organizar de maneira adequada aquilo que não está organizado, e esse é o nosso compromisso de fazer uma gestão, levar para a iniciativa, né, para dentro da gestão pública, a experiência que adquiri ao longo de 30 anos de empresa, né, as técnicas administrativas para melhorar o desempenho e a qualidade do serviço público. E é lógico, os recursos são limitados, aí nós temos que estabelecer prioridades. E administrar isso, administrar com um monte de recursos é menos difícil. Administrar com pouco recurso, você tem que usar aquilo que a administração manda, que é priorizar. Verdade. O prefeito está falando, eu estou acompanhando o prefeito aqui pela internet, aqui no redefamilia.com.br, que você pode acessar no seu computador, também no seu smartphone. Se for o smartphone Android, você, deixa eu pegar isso aqui, melhorou? Sim, isso, dá um ângulo melhor. Se for um smartphone Android, você baixa o aplicativo da Rede Família. Se for um iOS, um iPhone, você entra no site redefamilia.com.br, é só clicar no ao vivo e acompanhar em tempo real. Então, prefeito, até no seu gabinete lá, de vez em quando você fala pro Carlos lá, que é o seu assessor, fala, Carlos, coloca aí na Rede Família que eu quero ver quem está sendo entrevistado no Visão Geral hoje. Lá, tá certo, Alberto, prefeito? Vamos fazer isso. É a tecnologia, Tecnologia, né, nós não podemos fugir, né? Nós não podemos fugir. Prefeito, nós falamos um pouco aqui, eu falei da transportadora, transporte. Como é que está o transporte coletivo na cidade?
Roberto, transporte coletivo é um problema em todos os lugares, Limeira não seria diferente. Hoje, o sistema do transporte, ele tem um valor de subsídio que a atual administração estabeleceu com 6 meses de mandato e que a prefeitura paga todo mês 800 mil reais por mês para manter as passagens no preço adequado e tudo mais, mas sem ter as informações e o controle adequado. Nós vamos mudar esse modelo, mudar a forma de modelo. O município vai ficar com a administração financeira de todo o processo e contrataremos empresas, ou a empresa, no nosso caso são 2 empresas, são 2 lotes, um faz 70% da cidade e outro faz 30%, elas ficaram só com a operação. Chegar no final do mês, a prefeitura arrecadou tantos mil reais de passagem, as empresas custaram X mil reais e a prefeitura complementa aquilo que faltar de maneira transparente, sabendo qual é o valor que está sendo repassado para que o transporte seja de qualidade, para que a empresa cumpra com seus compromissos e que a passagem fique em níveis razoáveis e os menores possíveis para o cidadão, que é o que interessa. E dentro disso, há necessidade de se fazer um estudo mais ampliado, né? Um estudo ampliado de origem e destino, para melhorar as linhas e melhorar a eficiência das linhas. Foi feito recentemente pela atual administração, nós vamos pegar esse processo novo, né? Uma nova pesquisa de maneira mais formal, com empresas especializadas, para melhorar a qualidade do transporte público, que é isso que o cidadão deseja e precisa. Eu vou dizer uma coisa, se nós tivéssemos aqui, se Campinas, porque Campinas também não tem um transporte decente para a população, infelizmente não tem. Eu usaria o transporte público. Se nós tivéssemos aqui, eu fiz 2 Copas do Mundo fora do país e fiz uma Copa do Mundo aqui no Brasil. Eu fiz Estados Unidos e Alemanha, eu fiquei quase 40 dias nesses países. Eu não aluguei carro nenhum. É tudo transporte público, mas de qualidade. De qualidade. Então, eu abriria a mão tranquilamente. Eu conheço uma série de pessoas que abriria a mão para poder realmente utilizar o transporte público. Então, se você conseguir melhorar e de repente dar um transporte público decente, olha, a cidade melhora, porque você tira muita gente do trânsito. Melhora em muitos aspectos. A qualidade de vida. Sem dúvida. Não é a qualidade de vida só do cidadão que usa o transporte especificamente, mas a qualidade de vida daqueles que não usam o transporte, mas são afetados pelo excesso de veículos que colocam no ar todos os dias toneladas de gás carbônicos vindo, né, da combustão dos motores. Então, a melhoria do transporte, a qualidade do transporte coletivo, ela implica necessariamente na melhoria da qualidade de vida do cidadão. Esse é um desafio que nós vamos enfrentar de primeira hora, mudando o modelo do transporte, né? Melhorando o produto final, que é a qualidade dele. Ô Botion, você já está tendo aqui, bom, como nós somos mais ou menos aí da mesma idade, e lá atrás a gente falava um trailer, né? Você já viu o trailer daquele filme, né? Um avant-première e tal. Você já está tendo aqui um trailer do que vai ser esse seu governo itinerante, porque o pessoal está perguntando aqui, ó. Por exemplo, boa tarde, estou há muito tempo esperando para fazer uma cirurgia. Será que a saúde vai mudar com o novo prefeito? Meu nome é Laércio Tavares. Laércio, o nosso desejo, o nosso empenho será nesse sentido, né, de fazer as correções necessárias no atendimento que começa lá no posto de saúde, no agendamento de consultas que hoje não está informatizado e ele fica deficitário, instrumentalizar as pessoas que dão atendimento na saúde com ferramentas adequadas para que ele possa atender bem o cidadão e não se irritar com a falta de ferramenta, com a falta de informação. Tudo isso faz parte desse contexto todo que o Dr. Luiz Ricardo, nosso secretário, já está tomando pé das coisas, das condições, e para que logo de início nós possamos sim apresentar novas alternativas para diminuir as filas de espera em consultas, de especialidades principalmente, a questão das cirurgias, aquelas que são de maior gravidade, aquelas que são eletivas, e buscar alternativas. Esse é o nosso compromisso com a população e isso vai acontecer. Muito bem, aqui o José Carlos de Limeira. Primeiro ele te parabeniza por colocar um médico na Secretaria de Saúde. E ele gostaria de saber sobre o novo secretário da Educação. Você já falou o nome dele aqui, não? É o André De Francisco. Muito bem, ele gostaria de saber qual que é a experiência dele e se vai haver alguma mudança na educação com relação aos professores substitutos.
Olha, o André tem experiência, sim, ele foi diretor do SESI, das escolas SESI lá em Limeira durante 8 anos, foi auditor também do SESI ao longo do estado de São Paulo, das escolas do estado de São Paulo do SESI, tem uma experiência bastante intensa e vai fazer tudo aquilo que é necessário ser feito. Com relação especificamente a esse assunto, nós vamos, evidentemente, que num processo de transição, nós precisamos nos municiarmos de todas as informações possíveis. Disse no início que estou visitando escola por escola e as que não visitei, visitarei para conversar. Estou conversando com professores, com monitores, com os ajudantes, com auxiliares, com as merendeiras, com as diretoras de escola, entendendo mais e melhor quais são as necessidades para que a gente, com as informações de maneira oficial em mãos, possamos tomar ou fazer o encaminhamento de assuntos como esse que o nosso amigo colocou na sua pergunta. José Carlos. José Carlos. Eu vou te fazer uma pergunta aqui que você vai responder depois do intervalo. O Ailton de Limeira está dizendo assim: boa tarde. Gostaria de saber do novo prefeito o seguinte: nós jovens gostamos de carros rebaixados. Houve boato aqui na cidade que iriam criar uma ação para prender e acabar com isso. E um outro partido que concorreria também ao cargo disse que iria criar um espaço semanal para que se realizasse os eventos para tirar das ruas e dos postos que se encontram em toda a cidade. Daqui a pouco você fala um pouquinho sobre isso, tá bom, prefeito? Estamos de volta com o nosso Visão Geral de hoje, entrevistando aqui o prefeito Mário Botion, prefeito eleito da cidade de Limeira. Prefeito, deixa aqui, a pessoa não se identificou, mas está te parabenizando aqui, porque realmente disse que você visitou a creche onde o filho dessa pessoa estuda e que realmente você está muito focado e que isso vai ajudar muito no seu trabalho aí para governar. Está te dando os parabéns aqui. Agora responda aqui para o Ailton de Limeira. Quem tem carro rebaixado, aquela história. Tem a lei do pancadão lá também? Tem a lei do pancadão que foi elaborada e foi à Câmara por iniciativa do vereador Ronê Martins, e ela está em vigor, e é muito importante que tenha esse regramento, porque as pessoas exageram, né? Com relação ao caso do Ailton, eu não sei exatamente o que aconteceu, o que disseram. O problema, assim, carro rebaixado tem legislação. E não é a prefeitura que no primeiro momento vai fazer a fiscalização. Isso a própria lei do trânsito estabelece critérios de alteração em cor, em largura de pneu, para os veículos que saem da fábrica de um jeito e que depois são modificados, né? O município não tem, evidentemente, ação sobre isso. Entendi. Especificamente por ter carro rebaixado, o município não tem como fazer nada. Agora, se o carro estiver rebaixado e tiver o som fora do ambiente ou fora da altura, vai ser tomadas as providências. Carro baixo, som alto? Vai ter problema. E carro alto com som alto também vai ter problema, porque tem legislação e é um respeito. A gente tem que respeitar os limites, né? O nosso direito não pode extrapolar os direitos das outras pessoas, é isso que diz o regramento. Eu sou do tempo que alguém falava assim, ó, o seu direito termina quando começa o meu. Exatamente. E é assim, né? Assim, nós aprendemos isso, né, prefeito? Exatamente. Gozado que o Ailton aqui, ele quer rebaixar o carro. Eu queria levantar o meu, porque raspa embaixo. Hoje os carros têm uma tendência, porque muitos carros que são importados são as estradas europeias, são muito boas, tem outro nível, tal, e aqui aquela buraqueira que não acaba mais, né, prefeito? Mas isso é um hobby, né? De ter o carro rebaixado, tunado, que nem a moçada diz aí, né? Acho que é hobby do Ailton. Mas nós já passamos dessa fase, não temos esses carros. Mas nós já gostamos também, quando éramos mais jovens lá atrás. Prefeito, o fato de ser um homem da iniciativa privada vai te ajudar na iniciativa pública? Roberto, eu tenho certeza que sim. Às vezes as pessoas dizem, olha, mas a iniciativa privada é uma coisa, o serviço público é outra. Eu costumo dizer o seguinte, que as práticas administrativas, elas cabem no orçamento lá da minha família, da sua família, da família que as pessoas que nos assistem, cabe na empresa e cabe no serviço público. O que muda são as formas, né? O conteúdo é o mesmo, as formas são diferentes, por quê? Porque as regras são diferentes, porque as condições são diferentes. Mas certamente aquilo que a gente pratica na iniciativa privada, esses 30 anos de experiência, né, nós vamos levar em termos de gestão para dentro da administração pública, assim como os nossos secretários, muitos deles
também vêm da iniciativa privada, têm experiência na iniciativa privada e levarão para o serviço público o seu conhecimento, né, e enfrentar o desafio que é, né, administrar, né, o serviço público, seja na Secretaria da Saúde, na educação, no esporte. Não existe nenhuma que é mais fácil ou mais tranquila. Todas elas têm a sua especificidade. E seu valor, né? E seu valor precisa ser tratado com atenção e os nossos secretários assim o farão. Prefeito, você aprendeu o caminho, né? Porque agora você vai voltar muitas vezes aqui. Nós temos 4 anos aí para conversar com a população aqui, tá bom? Fiquei muito feliz com o convite e é lógico que esse momento é importante, que nem eu disse no início, a oportunidade de conversar com os nossos cidadãos e depois que o mandato se iniciar, é uma obrigação, né, do homem público, do gestor público, dar clareza, explicação e dar, colocar os fatos, aquilo que você faz para o cidadão acompanhar de perto, é obrigação do governo e isso nós faremos com certeza usando esse espaço que vocês têm aqui de muita importância e muita audiência. Meus amigos, conversei com essa simpatia aqui que é o Mário Botion, prefeito eleito da cidade de Limeira. Vamos desejar a ele aí uma gestão maravilhosa e com toda certeza vamos nos encontrar muitas vezes aqui para expor o que está acontecendo na cidade. Tá bom, gente? Saúde, paz e alegria e muita sorte. Vambora, prefeito. Parabéns, viu? Um abraço, obrigado.